O meu mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa quando pedacinho de gente que cabia em minha mão transbordou de amor meu coração. Grande Diogão! Tudo em mim mudou. Meu guarda municipal! Com certeza hoje sou. Aprendi a ver Tamo junto, sempre. Só quem é pai de menina pra entender. Não quero nem pensar quando surgir o assunto namorar. Eu sei que ainda é cedo, eu juro, dá medo, mas vou estar contigo. Eu sou teu pai e teu melhor amigo. Quando acordar e não me ver, fica triste, não te entender. Pede pro papai do céu me proteger. Vou estar fazendo o mesmo por você. Quando acordar e não me ver, fica triste, não te entender. Pede pro papai do céu me proteger. Vou estar fazendo o mesmo por você. Minha esposa Cecília tá aí. Tá completamente vendo papai? rosa. Vamos iniciar a nossa sexta live. A live hoje é sobre esse livro, Pais Inteligentes Formam Sucessores, Não Herdeiros, do Augusto Cury, tá? Ele é pai, psiquiatra, psicoterapeuta, um grande estudioso da psicologia e traz bastante embasamento nesse livro, né? Primeiro ele trata que todos os filhos são herdeiros, herdeiros de uma vida, herdeiros de uma cultura, de alguns valores e herdeiros da genética, né? Porém, alguns herdeiros eles se tornam gastadores, eles não reproduzem aquilo que os pais batalharam ao longo da vida para construir. E ele discute muito a questão do que é sucessor e o que é herdeiro, no mais íntimo da palavra, né? E ele traz algumas técnicas para que pais, educadores possam auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades intelectuais nos jovens da família, nas empresas, na sociedade. O sonho dele é que as empresas e as escolas tenham pessoas inteligentes e psicologicamente saudáveis. Essa é a grande intenção do Augusto Cury nesse livro, né? Então a primeira delas, o primeiro quesito que eu posso trazer para vocês é o seguinte: educar, isso ele cita no livro, tá? Educar é a coisa mais complexa do mundo, tá? Eu tenho alguns, o pai está aí, eu tenho meus tios, tem alguns pais e mães que estão acompanhando e sabem a dificuldade que é educar os nossos filhos, e alguns educadores, como meu pai, como a minha madrinha que estão aí também, sabem o quanto é difícil educar os alunos, né? Dar um norte a eles. É a tarefa mais complexa. A gente falha, a gente se estressa, a gente vê que na teoria tudo é muito simples, tudo é muito fácil, e chega na prática a gente vê que não é tão fácil assim. Eu, como pai, né, sempre achei que era muito fácil ser pai, era um sonho que eu tinha, realizei, e há 2 anos e 7 meses eu estou constatando que é a coisa mais fantástica no mundo. Porém, é a coisa mais complexa do mundo também, né? Saber que uma pessoa depende de você, saber que você tem que dar o norte, o caminho para ela, saber que você tem que servir de exemplo para essa pessoa. Então, muda tudo, né? Muda quando você se torna pai ou quando você se torna responsável por educar alguém. Isso te dá
um medo, um receio inicialmente, mas a gente vê o quão complexo é essa tarefa que temos de educar os filhos, os alunos, os nossos jovens, né? A gente precisa, e o Augusto Cury traz nesse livro também, que a gente precisa ser pai humano. A gente precisa errar, a gente precisa chorar, a gente precisa abraçar, a gente precisa aplaudir, a gente precisa ser humano, cara. Hoje em dia a gente está muito robotizado, hoje em dia a gente está muito no que a sociedade nos impôs, que é estudar, ter um bom emprego, depois ter estabilidade, depois ter um carro legal, uma casa legal, e a gente vive nesse caminho que, nada contra quem viveu tudo isso, mas a gente está numa mudança de mindset ultimamente, de que a gente precisa ensinar para as pessoas, com toda essa tecnologia que nós temos aí, computadores e celulares que a gente consegue se conectar com o planeta, e a gente perdeu um pouco daquela parte humana do relacionamento, né? Então hoje as pessoas às vezes vão jantar ou estão na mesa fazendo alguma coisa e elas estão no celular, cara. E eu também muitas vezes me pego fazendo isso, tá? Muitas vezes me pego fazendo isso. E a gente se cobra bastante, eu e a Mariana, a gente se cobra bastante porque a Cecília tá aí, né? E a gente precisa mostrar para ela que existe um mundo, e esse mundo ele também não é tão saboroso quanto a gente imagina. E essas crianças ainda não têm essa noção, né? Então a gente precisa mostrar para ela o lado bom, o lado ruim. A gente precisa ser humano, a gente precisa ser pai, a gente precisa julgar menos, abraçar mais, parabenizar mais, criticar menos, né? E aí ele tem uma fala no livro que é espetacular. Usamos nossas mãos para aplaudir nossos filhos quando acertam, os lábios para destilar coragem e sabedoria quando eles se intimidam, e os ombros para apoiá-los quando eles falham. Isso é humano. Isso é humano. É saber que os seus filhos, por quem você é responsável na educação, que você está ali. Você está ali, que elas precisam de você e você também precisa delas, né? Então esse é o início do livro que ele traz para nós. Depois ele começa a ter uma definição de herdeiros e sucessores, né? Como eu falei, todo mundo nasce herdeiro, né? E se continuar herdeiro, algumas pessoas continuam, outras não, mas a grande questão aqui é que herdeiros, eles buscam a lei do menor esforço, porque já nasceram, vamos citar um exemplo aqui, tá? O berço de ouro. Então muitos filhos, netos, jovens, herdam uma fortuna, por exemplo, e como não foram eles que fizeram essa fortuna, que batalharam, eles se tornam meros gastadores, entendeu? Eles não dão valor, eles não escutam os seus pais, os auxílios que eles dão, os conselhos que eles dão. Eles simplesmente vão gastar. Essa é a grande ideia. Tá aqui, tá bom, recebi, então vamos nessa. E os sucessores não. Os sucessores escutam seus pais, os conselhos, e além de manter toda essa fortuna que eles herdaram, né, eles fazem mais, porque eles estudam, eles se aconselham, eles vão atrás da lei do maior esforço, eles vão continuar ascendendo isso para que os seus filhos e os seus netos também sejam sucessores e não herdeiros, né? Então essa é a grande diferença. O herdeiro é o cara que não está nem aí, que liga que os pais são ultrapassados, não ouve conselhos, não tem... Eles não entendem o esforço que os pais fizeram, né? Já os sucessores não, eles entendem, eles aprendem e dão sequência na parte da sucessão, certo? Então a questão lembrando aqui que os sucessores, eles não são diferentes em nada
dos herdeiros a não ser na mentalidade. Tá? Os sucessores falham, os sucessores erram, eles choram, mas eles se fortalecem, aprendem a valorizar e dão sequência naquilo que os pais fizeram. Né? Essa é a grande diferença entre herdeiros e sucessores. Ele cita muito, ele bate muito na tecla quanto a essas duas questões. Tá? Ele fala também da questão do imediatismo dos jovens de hoje em dia. Né? Ontem com o Juliano eu mencionei que hoje as pessoas eram muito imediatistas na questão do dinheiro. Né? Eu quero entrar numa empresa, já quero estar ganhando o salário que eu sempre sonhei, e essa é a lei do menor esforço. Né? Lei do menor esforço. A lei do maior esforço é aquele cara que inicialmente ele trabalha para adquirir conhecimento, porque dali para frente, quando ele detém o conhecimento, ele se torna referência, ele se torna um ícone daquilo, e aí ele vai começar a fazer a grana dele. Então, hoje os jovens são muito imediatistas porque nós temos celulares com internet que pega em qualquer lugar. A gente tem um Google que a gente digita ali como fazer bolo e já sai lá 10, 15, 20 receitas para fazer o bolo. Então é tudo imediato, né? E as pessoas costumam utilizar essa lei do menor esforço para fazer algumas coisas na sua vida. É claro que hoje tem muitas facilidades, a internet nos trouxe muitas facilidades, né? Mas a gente não pode deixar que isso ultrapasse a parte humana do negócio, né? Então, 5 consequências do imediatismo que ele traz: aumento dos níveis de ansiedade, dificuldade de pensar antes de reagir e filtrar estímulos estressantes, dificuldade de dar respostas inteligentes nas situações estressantes, promoção de conflitos interpessoais e dificuldade de elaborar grandes projetos de vida e ter êxito pessoal e profissional. Por que ele fala isso? Ele, como psicoterapeuta e psicólogo, ele trabalha muito também com a psicologia positiva, né? Com aquilo que a gente não pode, a gente tem que estar trabalhando sempre a nossa mente, a gente tem que estar sempre atualizando ela, trazendo otimismo, trazendo bons hábitos, para que a nossa mente entenda que esse é o melhor caminho, esse é o melhor. A gente pode treinar sempre a nossa mente, né? Se a gente treinar ela para coisas negativas irão acontecer. Se a gente treinar para as coisas positivas irão acontecer. Então ele dá algumas dicas para que a gente não tenha filhos e jovens imediatistas, né? Algumas dicas básicas que muitos já fazem, né? A gente precisa gerenciar nossa mente como pai, como educador. Tá? Se a gente não consegue fazer isso, como que a gente vai pedir para que as crianças, no meu caso, como que eu vou pedir para a Cecília ter calma se eu não sou um cara calmo? Como eu vou pedir para ela sentar na mesa para almoçar conosco se eu como em pé, né? São algumas situações assim. Fazer técnicas relaxantes, como cantar, caminhar, meditar, aquilo que desestressa, né, a nossa mente e te deixa mais relaxado. Envolver as crianças em projetos sociais, coral, instrumentos, instituições filantrópicas, como cozinhar, plantar, etc. Contar histórias, isso é cientificamente comprovado por ele, que desacelera o pensamento. Mas eu não sei contar história. Cara, eu conheço pessoas que inventam histórias muito melhores que as dos livros, tá? E as crianças amam e pedem mais, e aí tu tens que utilizar a tua mente. Então tu vais inventando as histórias, tu vai trabalhando a tua mente para desacelerar, e aí tu consegues pensar num ritmo de história. Eu nunca contei história para Cecília, tá? Mas a gente tem uns livrinhos que de vez em quando ela pede pra gente contar, então a gente conta as histórias dos livros. Ela ama livros. Ela hoje, antigamente ela rasgava as folhas, ela rabiscava, hoje ela já mantém um pouco mais intactos os livros, mas ainda risca, ainda rabisca. Uma criança de 2 anos e 7 meses e tudo certo, tudo ok. Mas ela ama livros, ela ama, e ela conta história para ela mesma de vez em quando, né?
Então, isso é eliminar o imediatismo da mente das nossas crianças, ok? Uma coisa que eu queria falar para vocês desse livro aqui é que a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem. Essa é uma palavra que está muito focada hoje em dia. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem empreendedores, mas nós precisamos entender o que significa a palavra empreendedorismo, ou empreender, ou etc. Muitas pessoas entendem que empreender é sair do emprego e abrir uma loja, abrir a sua própria empresa. Não é somente isso, tá? Isso é uma forma de empreender. Isso é uma forma de empreender. Eu, por exemplo, eu empreendo há 15 anos dentro de uma empresa de contabilidade. No início ela não era minha. Então, eu empreendo no CNPJ de um terceiro, mas empreender é trazer ideias novas, é achar novos caminhos, é sair daquela corrida que todo mundo faz e achar alternativas diferentes, tá? Para ter reconhecimento profissional, para receber mais, para ser um cara melhor. Isso tudo é empreender. Então nós precisamos ensinar os nossos jovens, os nossos filhos a serem empreendedores e saírem um pouquinho daquela parte de que tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que ter um emprego bom, tem que ter uma casa boa, tem que se aposentar, envelhecer e morrer. Cara, eu tenho 33 anos, tá? E segui todo esse caminho, tá? Eu estudei, meu pai me deu a melhor escola particular da época lá do ensino médio. Eu fiz uma faculdade, tentei fazer uma faculdade na UFSC, não passei, fiz faculdade paga, sou bacharel em ciências contábeis, hoje tenho um emprego altamente estável, tá? Profissional e financeiramente, e tenho a minha casa, já tenho meu carro, sou casado, tenho filho. Então assim, e agora, o que eu faço mais? Só sigo a minha vida até me aposentar? Isso é buscar o empreendedorismo, é achar alternativas para que a sua vida possa valer a pena, para que você faça aquilo com missão, com coragem, com amor, tá? É entender que as nossas crianças precisam ser ousadas, e ontem o Juliano falou isso, a gente precisa ser ousado, e a gente precisa mostrar isso a eles como exemplo, né? Então nós precisamos ser exemplos ousados para os nossos filhos e para os nossos jovens, né? Para quem nos rodeia. Nós precisamos formar líderes. Líderes não é ser um alta patente do governo, não é ser um alta patente da polícia, não é isso. Nós precisamos, o Lu deu a dica agora, eu ia acabar de falar isso, Lu. Nós precisamos deixar um legado. Deixar um legado as pessoas são lembradas pelo que elas fizeram de bom, obviamente, né? Claro que tem gente que é lembrado porque fez coisas ruins, mas nós temos que deixar um legado bom, nós temos que deixar um exemplo bom. Nós precisamos criar líderes. Líderes são as pessoas que são empáticas com as outras pessoas. Um líder, ele é diferente de um chefe, por exemplo, na questão profissional. O líder é aquele cara que repassa todo o conhecimento que ele sabe. É o líder que arregaça as mangas e trabalha junto com a equipe. É o que valoriza as pessoas. E valorizar as pessoas é ser líder. Não ser chefe, por exemplo, na questão profissional. Nós precisamos fazer com que as nossas crianças criem o seu próprio legado, baseado nos seus pais ou baseado nos seus educadores, mas eles não podem viver à sombra dos pais ou dos educadores. Eu não quero que a minha filha viva na minha sombra. Ela vai criar a própria história, ela vai criar o próprio legado, ela vai ser exemplo para outras pessoas, ela vai ser líder de outras pessoas ou junto com outras pessoas. E isso é o que o livro nos traz e nos provoca essa reflexão.
deixar um legado. Deixar um legado para os nossos jovens, para os nossos filhos, e não deixar com que eles vivam nas nossas sombras. Essa é a grande ideia. Nós temos, quem está me acompanhando aqui, tem gente que tem filhos, mais de um inclusive, e sabe bem do que eu estou falando, né? Para finalizar, esse livro bacana, espetacular, do Augusto Cury, tá? Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros. Tá? Esse livro aqui tem 145 páginas, é um livro muito fácil de ler, muito bacana. Tá? Vou resumir para vocês esse livro aqui, que eu acho que vocês deveriam ler. Tá? Vocês, papais, deveriam ler. A relação, qual é a moral disso tudo? Tá? A relação que você possui com seu filho ou aluno pode e deve contribuir para o desenvolvimento ou não da criança. Essa é a primeira moral. Segunda moral: educar é amar, se entregar, se estressar, falhar, chorar, se alegrar, se reinventar e começar tudo de novo. Nós precisamos ser humanos com os nossos filhos, com os nossos educadores, com os nossos jovens, né? O Luciano está falando aqui que a gente não deve criar riquezas para o filho. Eu penso que ele deve estar falando riqueza financeira, né? Nós precisamos criar riqueza social, meu entendimento, né? Minha tia está falando que legado tem a ver com uma história. Exatamente. Só não podemos deixar os nossos filhos viverem a nossa história. Ou nós não podemos querer que os nossos filhos vivam a nossa história, né? Eu sou contador, não necessariamente a Cecília vai ser. Ela pode se apaixonar por contabilidade e querer fazer, mas não sou eu que vou dizer isso. Ela que vai, no caminhar, no decorrer da questão profissional dela, ela vai querer. O Lu confirmou ali que é a questão financeira, de fato. Acho que a gente precisa deixar uma riqueza social para as pessoas, a questão de empatia, na questão de otimismo, né? A gente está aqui sofrendo numa pandemia e os nossos filhos, eu no meu caso, a Cecília, não tem nem noção do que está passando nesse mundão. Daqui a 10 anos ela vai entender um pouquinho, mas só nós podemos mudar isso agora para que os nossos filhos vivam melhor. Então cada um tem que fazer a sua parte. Mana, falo para ti também que tem as duas nossas pequeninhas aí, né? Esse é o livro de hoje. Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros. Tá? Baita livro. Minha tia está falando, os nossos filhos têm que fazer as suas conquistas. Exatamente, tia. Tu tens um exemplo em casa, a Pri correu atrás, né? Hoje ela é uma referência aí de profissional de educação física, né? Então, e a tia Sara e a tia Dalva foi bancária, né? É isso, gente. Minha sogra está falando que depois a live estará no nosso YouTube, lá no meu canal, mana, para você que chegou atrasado. Queria dar um obrigado aí para minha sogra, para minha irmã, para minha tia Dalva, para o Lu, G10, sempre participando. Saudade do nosso churrasco, da nossa pelada, meu irmão. Minha esposa, tia Sara, Luana, Eleonora, o pessoal do escritório aí. Muito obrigado, gente. Pai, Vicky, nossa prima, tio Berno, galera aí, Luquinha, show de bola, gente. Muito obrigado. Amanhã nós teremos a live com a minha amiga Micarla Freitas.
amanhã com a Micarla Freitas. E amanhã a gente vai trazer o otimismo para as nossas lives. O Poder do Otimismo é o livro de amanhã com a Micarla Freitas, tá? Amanhã, 1h, a gente se encontra aqui novamente. Agradecer a todos vocês, tá? Obrigado, tia. Se quiser os livros eu te empresto, tá? Padrinho também tá aí. A Tere. Obrigado, Tere. Pessoal, livro de hoje, 145 páginas, Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros, do Augusto Cury. É um baita cara, escreve muito bem, tá? Segue ele nas redes sociais, quem ainda não segue. Obrigado, pai. Obrigado, pai. E amanhã o Poder do Otimismo com a Micarla Freitas, tá? Amanhã às 13 horas estaremos aqui novamente. Muito obrigado. Tia, vou te emprestar os livros, tá? Eu te empresto com certeza. Márcia, obrigado por acompanhar aí as nossas dicas. Fique à vontade. O Instagram é todo seu para você buscar. Leandrão, meu mano, tamo junto. Obrigado, querido. Obrigado. Eu sei que tá na correria aí. O Leandro é guarda municipal. Tá na correria aí, né? Tentando ajudar as pessoas aí de Floripa a cumprir a quarentena, né? Que não é tão fácil. Valeu, Diogão. Fica com Deus, meu irmão. Também da guarda de Joinville. Forte abraço para vocês, tá? Daqui a pouco eu posto a live lá no meu YouTube. Daqui a pouco eu repasso aqui para vocês a live de amanhã com a Micarla Freitas, o Poder do Otimismo, tá bom? Obrigado, Lu. Obrigado, galera. Beijão para vocês. Até amanhã.